Nascido em 1963, Quentin Tarantino iniciou sua carreira fazendo pontas em diversos filmes e também fazendo o curso de direção do Sundance Institute. Chegou a atuar em diversas séries da TV americana e escrever roteiros que se tornariam sucessos em Hollywood. Estreou na direção de filmes com uma produção independente em Cães de Aluguel, 1992. Quentin Tarantino alcançou a fama rapidamente, dirigindo filmes e em alguns deles até atuando. É considerado ousado com seus roteiros não lineares, diálogos excêntricos, traços de violência, muito sangue e humor. Tudo isso com influência do cinema inglês, filmes de faroeste, de artes marciais e da nouvelle vague francesa. A junção desses elementos faz de Tarantino um dos diretores favoritos de Hollywood. Tarantino começou sua carreira cinematográfica dirigindo o filme Cães de Aluguel, que estreou em 1992. Depois lançou o premiado Pulp Fiction em 1994, considerando seu melhor filme até hoje. Em 1997, lançou Jack Brown, que não teve muito sucesso. Em 2003, retomou a fama com Kill Bill Volume 1 e no ano seguinte com Kill Bill Volume 2. No ano de 2007, lançou Death Proof, que não teve muitas críticas positivas do público. Em 2009, voltou ao topo com Bastardos Inglórios, tendo várias indicações ao Oscar, e em 2012 lançou o premiado de Django Livre, que também lhe rendeu algumas estatuetas. Quentin Tarantino possui diversas qualidades que o tornam um bom diretor. Entre elas, pode-se destacar o estilo de fotografia utilizado em seus filmes, a trilha sonora e os diversos plot twists. Quentin Tarantino é conhecido por muitos aspectos originais em seus filmes. A violência que choca, a trilha sonora que marca, e é claro que com a fotografia não seria diferente. Mas é claro que por trás das ideias mirabolantes de Quentin, ele obtém uma ajuda essencial do seu fotógrafo, que já possui 3 Oscars. Robert Richardson, esse é o nome do cara que dá vida, muitas vezes, aos projetos de Quentin. Os seus recursos incluem sombras com maestria e visão estética. Richardson esteve presente em Kill Bill Volume 1, Kill Bill Volume 2, Bastardos Inglórios e Django Livre. Robert Richardson usa diversos recursos técnicos em seus projetos, e em projetos de Tarantino ele abusa de muitos desses recursos, como por exemplo o Eye-Popping Quick Zoom, que intensifica o close-up nos atores e enfatiza a dramatização da cena. Vemos isso sendo bem usado nos 2 volumes de Kill Bill, por exemplo. Já em seu último projeto com Tarantino, Django Livre, Richardson utilizou de recursos de iluminação bem básicos e realistas como velas e candeiros a gás, e isso só se tornou possível pela decisão de Tarantino, que foi de fazer um filme em widescreen usando película de 35mm anamórfico, criando um formato de faroeste clássico. Quentin Tarantino possui um vasto repertório musical e sempre escolhe músicas antigas para integrar a trilha sonora de seus filmes, sempre de uma maneira criativa e inusitada. Como ele já disse em várias entrevistas, boa parte da inspiração para as cenas de seus filmes é proveniente das músicas que ouve. Ele possui em sua casa um quarto só para guardar seus CDs e discos de vinil que coleciona desde sua adolescência. Quando perguntado sobre a trilha sonora de seus filmes, Tarantino respondeu: "Quando eu começo a escrever um filme, eu vou até a minha coleção de discos e começo a ouvir as músicas, tentando de alguma forma achar a personalidade do longa, achar o espírito daquilo que eu vou escrever." Suas trilhas sonoras possuem influências de sua bagagem cinematográfica, que vão do terror, trash ao velho faroeste. Ele tem uma enorme facilidade em encaixar uma música dentro de sua história, fazendo com que muitas das músicas fiquem conhecidas por seus filmes e causando a sensação de que aquela canção foi criada especialmente para o filme. Nesta cena, temos o famoso toque Ironside Steering, quando foca nos olhos de Beatrix em Kill Bill.
Em Kill Bill, também temos a personagem Beatriz caminhando pelo corredor ao som de Uhu. Nesta famosa cena, temos a personagem Mia dançando com o personagem Vincent ao som de You Never Can Tell. It was a teenage wedding and the old folks wished them well. You could see that Pierre did truly love the mademoiselle. Em Django Livre, Tarantino sai do padrão ao optar por um rap, o hit 100, Black Coffins. I need 100 black covers for 100 bad men, 100 black grapes so I can lay their ass. I need 100 black preachers with... E quem não se lembra da personagem Elle, assoviando ao som de Twisted Nerve? Uma curiosidade é que o diretor de American Horror Story se inspirou nessa cena para usá-la em sua série. I'm calm. I know the secret. I know what's coming and I know no one can stop me, including myself. Quando falamos em Tarantino, já é de se esperar alguma coisa. Muitos diriam que todos os seus filmes possuem aquela violência gratuita. De fato, sim, mas ele nos presenteia com algo ainda melhor e mais dinâmico do que isso, os plot twists. Plot twist, traduzido ao pé da letra como reviravolta, é uma mudança radical na direção, esperada ou prevista da narrativa de um romance, filme, série de televisão, quadrinho, jogo eletrônico ou outra obra narrativa. Quentin é mestre em driblar seus telespectadores no aspecto mudança narrativa. Nós nunca sabemos de fato quem são aqueles personagens ou de que eles são capazes. Um exemplo disso é o premiado Pulp Fiction. O filme é uma verdadeira bagunça de personagens e que, de uma maneira espetacular, estão todos conectados em apenas uma história. Outro filme que nos surpreende é o não tão aclamado pela crítica, Death Proof. Quem assiste o filme começa não dando nada pela narrativa ou pela sagacidade dos personagens, mas lá vamos nós sermos enganados por Tarantino novamente. Ele resolve dar uma reviravolta nesse filme que nos deixa boquiabertos, e isso se repete nos seus projetos mais recentes também, como Bastardos Inglórios e Django, sempre dando um final digno aos seus personagens. Falando em twist, temos Death Proof como um bom exemplo do que o final é inesperado. Passamos o filme todo pensando que ele não tem nada de especial, mas no fim somos surpreendidos com personagens dando um pau no dublê. Por fim, Tarantino é um exemplo para o cinema pós-moderno e já provou que é um ótimo diretor e que consegue juntar com maestria todos os elementos necessários para se criar um bom filme. Cada uma de suas obras possui uma história única e que de uma maneira brilhante se conectam umas com as outras, proporcionando ao público uma experiência mais detalhada sobre o universo que ele criou em seus filmes. Sempre te falei que o Tarantino é um dos maiores, né?